que nós acabamos de executar. Tá? E aí, dentro desse fluxograma, você pode ter estruturas de decisão e nós podemos ter laços de repetição. Uma determinada função ela pode se repetir. Então, geralmente, esse início está com aí um retângulo com cantos arredondados, mas normalmente esse início ele é assim, marcado aí, simbolizado aí por uma elipse, um círculo, né? E aí você tem, no caso, você está executando uma ação, toda ação é executada a partir desse retângulo, né? Para receber um valor, o símbolo é o outro. Isso aqui parece outro retângulo, é porque ele botou as cores estão meio confusas, mas isso aqui é um losango. Tem um losango ele botou um retângulo atrás. Mas esse losango aqui é para definir a estrutura de decisão. Então ele está verificando aqui se o contador é menor ou igual a 10. Aí, quando você bota uma estrutura de decisão em que ele vai fazer escolha, você tem uma situação caso aquela análise seja verdadeira e um outro caminho que é seguido quando aquela situação for falsa. Então, se for verdadeira, ele vai por um caminho, se for falso, vai para outro. É o C e o C não que vocês montaram na descrição narrativa. Tá? Então, toda estrutura de decisão ele vai ter duas saídas, dois caminhos prováveis. Tá? E aqui, se ele for falso, no caso aqui, ele botou o fim, tu vai ver que o desenho do fim é parecido com o desenho do início. Aí, se for verdadeiro, ele vai, né, continuar seguindo um caminho. Esse retângulo aqui, meio com os cantos tortos, dá para representar uma saída de dados, não uma saída de informação. Então, aqui, ó, nós temos as principais formas do fluxograma. É claro que as ferramentas que nós vamos utilizar, nós não vamos desenhar na mão, tá, galera? Quem gosta de desenho não se anime, e quem não gosta não se assuste. Existem ferramentas de software para poder desenhar esses diagramas. Nós chamamos de diagramas, tá? E aí nós temos aí, ó, o início, né, e o fim, que é representado por... na verdade, a gente vai encontrar mais uma elipse, tá? Um círculo, para poder simbolizar o início e o fim. O fluxo de dados é representado por uma seta. Aí nós temos a entrada de dados, a entrada de informação, que é um retângulo ali meio distorcido, tá? A saída de informações, operações de processamento de valores, soma, subtração, multiplicação, e a estrutura de decisão. Professor, e a estrutura de repetição? Qual é o símbolo? Não tem. Na estrutura de repetição, simplesmente a seta ela vai voltar para um passo anterior. E aí, um exemplo aí de fluxograma. Início, ele recebeu aqui dois valores, duas variáveis, N1 e N2, calculou a média, imprimiu a média e foi para o fim. E aí, galera, nós vou apresentar para vocês uma ferramenta em que nós iremos utilizar para poder fazer esses cálculos. Deixa eu mudar aqui ó, a forma de visualização de vocês. Deixa eu botar a janela, que aí eu posso navegar pela janela e vocês me acompanharem. Bom, vocês vão entrar aí no... Não, nem precisa não. Abre uma aba aí do navegador de vocês e vocês vão digitar draw.io, tá? Draw.io. Ele é uma ferramenta gratuita, pelo menos até agora nunca me cobrou nada. Espero que eles continuem assim.
Até porque a gente precisa de uma ferramenta acadêmica, né? Para poder dar aula. Lígia, tem várias coisas minhas aqui. Deixa eu abrir aqui um trabalho novo. Vamos lá, vou apresentar ele aqui para que vocês possam conhecê-lo melhor. Esse aqui, quando vocês conseguirem entrar, vocês podem acessar, eu não me lembro, acho que eu estou acessado com a conta do Google, isso aí mesmo. Eu acessei com a minha conta do Google. Então eu abro aqui, ele já abre direto na minha conta. Primeiro passo. Então, provavelmente vocês vão entrar primeiro em uma tela de login. E aí vocês irão realizar o login dessa. Né? Deixa eu fazer aqui o logoff, só para a gente poder ver aqui, ó. Fazer o logoff aqui, para poder fazer junto com vocês. Ó. Sair. Vamos lá, sair, tem certeza? Ok. Acho que sair, né? Sair. Então, ele vai abrir aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver lá na página, se eu estou na página principal mesmo. Tá. Deve ter aberto assim para vocês, correto? Ou algo assim parecido. Eu preciso ir lá, eu preciso ver vocês. Eu deveria ter jogado esse em outra janela. É assim que aparece para vocês? Correto? Apareceu diferente para alguém? Não? Então vocês vão clicar em autorizar. Aí ele vai se conectar à tua conta do Google. Não a minha conta do Google abriu em outra janela, então não aparece para vocês que ele abriu uma janela para selecionar a conta do Google. Aí você vai entrar com essa conta, né, vai continuar. E aí, quando você entrar com a sua conta do Google, ele vai abrir um ambiente, só que ele vai abrir esse ambiente. Eu nem precisava ter aberto o 6. Ele vai abrir esse ambiente assim, vazio, tá? E aí, vamos lá. Aqui embaixo, ele tem uma organização parecida com a do Excel. Quem tiver assemelhada ao Excel, que organização é essa? Ele permite você trabalhar com abas, com guias. Então, ele vai abrir para você a página 1. O meu ele está na 5, né? Porque eu já tenho 4 outras. Ele vai abrir a página 1 e você tem do lado um sinal de mais, em que você pode criar mais páginas. Então, a parte boa é que você pode criar vários diagramas dentro de um mesmo documento, tá? Eu também posso, se eu tiver aqui saturado de diagramas, né, arquivos, tá? Eu posso vir aqui em ficheiro, tá? Vou lá em ficheiro e eu consigo abrir um novo, tá? Eu posso criar um arquivo novo. Não vou fazer isso. Ainda tenho bastante abas aqui para trabalhar, e ele vai salvar isso aqui direto no teu Google Drive. Ele vai salvar no teu Google Drive, por isso que ele pede permissão ali para acessar o Google Drive, ele se conecta com a conta do Google. E ele consegue, quando você loga, ele consegue resgatar lá no teu Drive os diagramas que você conseguiu criar, tá? Então você consegue criar um novo, você consegue, né, salvar lá que ele faz salvamento automático, se eu não estou enganado, tá? Você consegue abrir, ó, tá vendo aqui, ó? Ele consegue abrir lá no Google Drive, mas ele consegue, né, pegar lá também outras informações, outros drivers, né? O OneDrive, que é o da Microsoft, o Dropbox, que eu também tenho, é muito bom. Consegue pegar lá na tua conta do GitHub e etc. Tá? Então, tá isso aí. Aqui do lado esquerdo, nós temos os painéis, tá? Com nossos diagramas. Os diagramas que nós vamos utilizar para fazer um fluxograma, eles estão aqui, na parte de geral.
Tá? Para o pessoal, não sei se vocês têm, acho que vocês não têm modelagem. Acho que modelagem é só para o pessoal de back-end e para quem faz o técnico. Mas quem vai fazer modelagem de software, ele ainda tem uma opção lá embaixo para modelagem de software, que é a aba UML. A aba UML, essa aba aqui, ó, é para o pessoal que vai fazer modelagem de software. A gente para aqui na parte dos diagramas mesmo. Tá? Como eu falei, né, o pessoal de modelagem é o pessoal de back-end, o pessoal de desenvolvimento, o analista e etc. Bom, então vamos montar, eu vou montar um. A gente pode fazer o seguinte: a gente pode montar o fluxograma para esse trabalho que vocês fizeram para casa, das notas, inclusive. Eu não vou montar para esse do jeito que está aí, do jeito que vocês fizeram, vamos montar o dele. E depois nós vamos montar um fluxograma para aquele trabalho que eu fiz em sala com vocês ontem. E daqui a pouco eu vou mostrar ele aqui, ele está no bloco de notas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, mas vamos lá. Tenta de novo, Camila. Pediu para tentar de novo, tenta de novo. É com a conta do Google mesmo, tá? Eita, rapaz, Beatriz fez em 10 passos. Beatriz, se fosse o pseudocódigo, daria para botar tantos passos assim. Eu vou aqui. Paulo Vitor, já botou dele aqui. Eu vou seguir aqui o do Rubem. Gostei do diagrama do Rubem. Então vamos lá, galera. Aqui, ó. Primeiro a gente tem que ter o início, tá, galera? E aí eu gosto de trabalhar o início. Aqui, ó, a elipse aqui, ó. Isso aqui que eu estava falando. Eu tenho a elipse. Lá no geral, vocês clicam nela, ela já insere aqui automaticamente. Para escrever dentro da forma, você dá 2 cliques e aí vai aparecer o cursor. Deu 2 cliques, aparece o cursor, escreve lá início. Então, nós iniciamos. Deixa eu diminuir aqui essa elipse. Já demos aí o pontapé inicial. Conseguiram fazer isso aí? Tranquilo? Tá bom. Camila, não vai, Camila. Pode ser problema quer mostrar aí? Pode ser problema na conta do Google, de repente. Precisa mostrar aí, o ideal seria bom você conseguir nos acompanhar para que para que você possa entender também. E isso aí vai fazer parte do trabalho de vocês, né? Provavelmente. Estou pensando. Ao teu, ao teu drive, por isso que ele estava dizendo que estava dando erro. Ele queria acesso ao teu drive, então eu tinha que marcar lá em cima para poder ele acessar o teu drive. Beleza? Então, vamos prosseguir. Ó. Eu tenho lá, ó, receba a nota do trabalho, receba a nota da prova. Quando eu vou fazer o que seria o novo alimento, desculpa, gente. Quando você bota o mouse em cima da forma geométrica que você inseriu lá dentro do draw, ele aparece uma seta para cima, uma seta para baixo, uma seta para o lado esquerdo, uma seta para o lado direito. Se você botar o mouse em cima da seta, ele vai te dar aí, ó, uns modelos, tá? Que aí você pode inserir automaticamente um desses modelos. Apesar que o de ler valores não é nenhum desses. O de ler valores é esse aqui, ó. É o
paralelograma. Eu chamando de retângulo com os cantos tortos, com os cantos, né? Não é um paralelograma. Então, vou fazer o seguinte, em vez de inserir por aqui, eu vou inserir aqui o paralelograma, vou colocar aqui na direção, e eu vou clicar aqui e vou tentar puxar uma seta direta. Vou clicar aqui na seta, para ver se ele conecta direto. Opa, conectou. Conectou, hein? Ou seja, botei o paralelograma na direção do início, cliquei na seta e ele, pum, já jogou a seta para lá. A gente dá 2 cliques aqui no centro do paralelograma e eu vou botar aqui, ó, a AV1 e a AV2, tá? Esse AV não tem nada a ver com a AVT lá da Marvel, não, galera. A V aí é de avaliação. Entrei ali com as duas notas. Na descrição narrativa, nós... aparecendo o paralelograma na seta, melhor ainda, Pedro. Já economiza aí, já adianta aí o... Não precisa lá clicar, posicionar. Aí vai pelo mais fácil. Tá? Então, a descrição narrativa a gente bota lá separado. Passo 1, receba a primeira nota. Passo 2, receba a segunda. No fluxograma, a gente pode jogar tudo isso junto. Tá? Tanto a primeira quanto a segunda. E se tiver uma terceira, pode jogar a terceira lá também. Não tem problema não. Aí, depois de receber a nota, é somar e dividir o resultado. Para fazer isso, a gente, quando bota a seta, tem aqui um retângulo. Quando você vai fazer cálculos, qualquer tipo de operação aritmética, é o retângulo. Tá? Operações aritméticas é o retângulo. Então, o que a gente vai fazer? Entre parênteses, AV1 mais AV2 dividido por 2. Opa, esqueci de fechar o parênteses. Por que o AV1 mais AV2 tem que estar dentro de parênteses? Porque se você não colocar o AV1 e AV2 dentro do parênteses, ele vai pegar o AV2 primeiro, dividir por 2 para depois somar com o AV1. Porque na regra da matemática, primeiro faz-se multiplicação e divisão, para depois você fazer soma e subtração. Então, se eu quero que ele faça a soma primeiro a gente coloca aí AV1 mais AV2 para depois fazer a divisão. Galera, todo mundo está conseguindo acompanhar? Maravilha. Sim que é bom. Sim que é. Então, vou seguir aí Vamos seguir com a lógica. Aí agora ele vai para uma estrutura de decisão. Deixa eu botar isso aqui mais perto para caber tudo dentro do mesmo quadro. Agora ele vai para uma estrutura de decisão, aonde ele vai verificar se a nota é maior ou igual a... Foi 7 que eu falei, a média? Acho que foi, né? Aí, uma estrutura de decisão, a gente utiliza o losango. Coloca aí o losango, tá? Puxar o losango mais para cima. E aí nós vamos colocar aí neste losango. Aqui seria bom criar uma variável média, né? Média igual, que aí a gente tem uma variável para poder receber esse valor. Tem um AV1, AV2, e lá a média recebe AV1 mais AV2 dividido por 2. Aí aqui eu já posso colocar a média, se média maior ou igual a 7. Se média maior ou igual a 7, ver se consigo botar aqui com espaço. Ficou bonito. Se média maior ou igual a 7, aí eu vou imprimir um valor. Na impressão de valor, galera, é esse aqui, ó. Esse todo tortinho.
Aí ele vai imprimir aprovado. Ficou grandão ele. Ah, e esse aqui é quando essa resposta for sim. Para escrever na seta, você dá 2 cliques na seta. Quando você der 2 cliques no meio da seta, vai aparecer um texto. Aí esse texto você vai escrever sim. Só que ele ficou em cima da seta, não sei se dá para enxergar legal, acho que dá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, tá. Você tem aqui, ó, à tua direita, você tem a configuração, tem a posição, rotação. Ah, tá. Você clica lá em texto, tá? Você clica lá em texto e aí você tem o tamanho da fonte. Ele tá 11. Vou jogar aqui um 14. Pronto, joguei um 14. Agora sim ficou mais visível. E falta o não, né? Falta o não. Se tem o sim, tem que ter o não. Aqui, quando não for maior ou igual a 7, ele vai escrever reprovado. E aqui na seta, tá? A gente escreve o não. E também, deixa eu aumentar essa fonte aqui, também para 14. Beleza. O que está faltando aí? Tá faltando o. Tá faltando o fim, galera. Tá faltando o fim. Não é esse, não. É a elipse. Mas isso aqui acho que se achatar, vira uma elipse. Pronto. Virou uma elipse. O círculo, né, ele é perfeito, né? Ou seja, tem a mesma medida para todos os lados. A elipse ela já é meio ali, meio torta, não é regular. E aí eu tenho que conectar o aprovado também ao fim, né? Porque depois que ele imprime aprovado, também acabou. Não tem mais o que fazer. Então tá aí, galera. Esse aí é o nosso fluxograma do da descrição narrativa que nós fizemos aí da, da avaliação, né? Do exercício aí de avaliação. Vou mudar aqui, se eu quiser mudar o nome da guia, eu venho aqui, ó, dou 2 cliques, ele vai falar para renomear. Eu vou botar aqui fluxograma média. Que aí eu sei que foi um fluxograma que eu utilizei para calcular a média. E aí ele vai renomear lá embaixo para fluxograma média. E aí, pessoal? Foi difícil? Acho que não, né? Eu também acho que não. Então, eu vou focar agora, pegar o exercício que nós fizemos na aula passada, que está mais complexo um pouquinho, só um pouquinho, e vou colocar aqui na tela para vocês verem. Deixa eu aumentar aqui essa fonte. Pronto, está bem grande, dá para vocês verem aí direitinho. Então, o que vocês têm que fazer? Deixa eu só dar mais um. Deixa eu só dar mais uma mostrada aqui na. Cadê? Draw, achei. Olha só, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que vir aqui no Draw. Aí aqui no Draw, vocês vão clicar lá no sinal de mais e vão adicionar uma nova guia. E aí nessa nova guia, vocês vão montar aquele exercício.
Tem alguém que não conseguiu copiar tudo que ainda está fazendo? Qualquer coisa eu volto para o desenho. Não? Todo mundo conseguiu? Tá, então deixa eu mudar aqui para poder exibir o bloco de notas. E tá aí, galera. Façam o exercício. Enquanto vocês fazem, eu vou pegar um copo d'água. Enoque, você não tinha montado o desenho, não, Enoque? Tem que se pronunciar, Enoque. Calma aí, deixa eu voltar lá rapidinho. Só para o Enoque terminar. Termina aí, meu filho. Termina e quando concluir. Foi? Eu posso voltar lá? Tá, voltei então. Então, deixa eu voltar lá para o exercício. Tempo de quê, Jorge? Me fala. Depende do que for. O que você está fazendo? Entrou agora? Acabou de entrar? Ou nós vamos receber aqui o peso? Só vamos pegar separado dessa vez. Vou pegar o peso e vou pegar o IMC. IMC. Vou fazer o cálculo. Isso aqui. Que vai ser. IMC não, gente. Altura. Altura. Vou pegar a altura. E aí eu calculo o IMC. IMC vai ser igual peso. Tá? É botar como se estivesse calculando mesmo, galera. Aí eu vou pegar aqui, ó. Altura multiplicado pela altura. Olha só, galera, altura vezes altura, eu coloquei aqui entre parênteses para que primeiro ele multiplique as alturas para depois pegar peso e dividir pela altura, tá? Então esse aí é o cálculo do IMC. Aí agora a gente faz os C, né? Faz o... Ah, não, vamos imprimir o IMC antes de fazer os 6? Então, vou imprimir aqui o IMC. Deixa eu diminuir essa caixa e puxar ela para cima. Até aqui tá tranquilo, né? E a gente vai montar os C. Eu vou jogar os C para o lado. Ficando sem espaço para baixo. Aí, cadê o losango? Aqui. Não tá aqui. Aí o primeiro C, não é isso, cadê? É menor que 18,5. Então, eu vejo aqui, se o IMC é menor que 18,5. A gente tem que colocar o cálculo ali. Tem gente que foi escrevendo texto, né? IMC é menor que 18,5. Se isso for sim, se for sim, cadê o símbolo de impressão? Aqui. Se for sim, a gente escreve extrema magreza. Extrema magreza. E estou com o caps lock ativado. Extrema magreza. Se isso aqui for sim, tá? Vou escrever aqui o sim. Sim. Se for não, deixa eu jogar esse cima para cima. Se for não, eu monto outro C para fazer a outra verificação. E aqui eu vou ver se o
IMC, eu não preciso verificar. Deixa eu montar aqui, daqui a pouco eu explico. Eu vou ver se ele é menor do que 25. Menor que 25. E vamos botar aqui o não. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, até para quando chegar no ambiente de programação. Olha só, vocês vão falar, professor, você não tinha que verificar se é maior ou igual a 18 e menor que 25? Não, não tinha não. Por quê? Porque eu já verifiquei lá em cima, ó, eu estou vindo lá de cima. Eu já verifiquei lá em cima se é menor que 18,5. E aqui eu estou rodando o não da condição anterior. Então, quando ele vem aqui para baixo, ele já negou a condição anterior, que era verificar se é menor que 18,5, porque esse aqui é o não, é o falso. Então, se ele veio para esse segundo losango, é porque ele é maior ou igual a 18,5. Senão, ele nem viria para esse de baixo. Então, você verificar se ele é maior que 18 é redundância. Está sendo redundante, porque tu já fez essa verificação lá em cima. Lá em cima tu verificou se é menor que 18, se fosse sim, extrema magreza, se não, ele vai vir para cá. Então, o maior que 18 já está verificado, que é o não. Então, aqui eu só verifico se é menor que 25. Na lógica de programação é a mesma coisa. Aí, se ele for menor que 25, ou seja, menor que 25 e maior ou igual a 18,5, que eu já verifiquei lá. Aí eu coloco o que? É normal? É normal. Apesar que no mundo de hoje em dia, o que é normal? Aí vão falar, professor, normal é ser diferente. Normal. Aqui a gente viu aqui o IMC menor ou igual a 25. Ah, tá, calma aí, antes de fazer isso, deixa eu botar aqui a palavra sim, para ficar bem claro que esse aqui é o sim, do menor ou igual a 25. E aqui a gente vai botar agora o não, que o não ele vai para outro losango, só que agora ele não vai ver. Tá vendo que ele inseriu a última coisa que eu botei? Ele botou até com texto. Só que agora não é menor que 25. Agora eu vou verificar se é menor que 30. A mesma situação ali de cima, tá? Aqui é o não. Aqui é o não. Então, ou seja, ele só vem para cá, para baixo, se ele for maior ou igual a 25. Senão ele nem vem para cá. Senão ele já vai para escrever normal. Tá? Então não preciso fazer duas verificações, que é só se é maior ou igual a 30. Se for, ele irá escrever, o que ele irá escrever? Sobrepeso. 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 Esse aqui é o. Eita, que desfoquei. Eu tava bagunçando tudo. Esse aqui é o sim, né? Sim. E agora acho que é o último losango, em que ele vai verificar se é menor que 40. Ih, galera, deu uma travadinha aqui. Aí. Agora eu vou verificar se é menor que 40. Menor que 40. Aí aqui
eu vou colocar o não. E se ele for menor que 40? Se ele for menor que 40, ele vai escrever aí, o que ele escreve? Obesidade. Deixa eu tirar a caixa alta. Obesidade. Então, se ele for maior ou igual a 40, obesidade. Esse aqui é o sim. E se não for, ele vai escrever obesidade grave. Esse é o último. E aqui a gente vai botar o não. E agora a gente precisa fazer os fins. Eu vou puxar aqui para o lado, vou colocar uma elipse, vou deixar essa elipse tortinha, vou aqui escrever não. Não, escrever fim. E puxar essa elipse para baixo. Ele já entortou ali, né? Jogar aqui no meio. E aí eu consigo puxar setas. Aí eu vou pegar uma seta aqui e vou ficar conectando. Teve alguém que fez assim, né? Quando foi conectando uma seta na outra e jogando tudo pro fim. Tá errado, não. Deixa eu pegar essa seta daqui mesmo. Seguir aqui o modelo do colega ou da colega. Deixa eu fazer uma curva aqui, só pegar aqui no meio e puxar. Tá. É isso aí, galera. Difícil? Assim ficou o nosso fluxograma. Um pouquinho maior, mas esse é o nosso fluxograma. Alguma pergunta? Pseudocódigo. E o que é o pseudocódigo, né? O pseudocódigo é o mais próximo da linguagem de programação. Então, a linguagem de programação ela vai seguir aí essa estrutura do pseudocódigo. Tem um programa, não, o programa online para isso eu não conheço, não. Mas tem um programa offline, deixa eu ver aqui, é o Visual G, é o Visual G, galera. Deixa eu mostrar aqui onde baixar esse programa. Visual G. Deixa eu ir para lá. Você vai pesquisar aqui, ó. Visual G. É esse cara aqui, ó. Visual G. Vocês podem baixar ele, tá? É...
Daqui a pouco eu abro ele para vocês verem mais ou menos como é que ele é, como ele funciona, tá? Ele é o programa ideal para a gente poder montar essa. O ruim desse site é essas propagandas, né? Essas propagandas é que ele é utilizado para poder montar essa estrutura aí, tá? Então, no algoritmo, você vai ver que agora ele se assemelha, né? Está seguindo aí, subindo uma escada. Né? Vocês estão vendo que ele vai se assemelhar um pouco ao fluxograma. Você vai ter o início do algoritmo, tá lá, o início, e você tem o fim. A única coisa de nova que você tem do algoritmo por fluxograma é que você vai ter um espaço para definir as suas variáveis. Então, você vai precisar informar quais serão as variáveis que serão trabalhadas e qual é o tipo de dado dessa variável. Essa variável, assim, como esse tipo de dado? Uma variável, ela pode ser um valor inteiro, tá? Pode ser um valor fracionado, que a gente chama de valores reais, ela pode ser um texto, ela pode ser um valor booleano, que vai receber sim e não, e cada um tem uma característica, né? Cada tipo de dado tem uma característica diferente, que pode variar desde o tamanho de espaço que vai ser reservado dentro da memória RAM, tá? E aquilo, por exemplo, se eu defino uma variável do tipo inteiro, eu não consigo colocar dentro dessa variável números fracionados. E se eu tentar colocar dentro dessa variável o resultado de uma divisão, ele também dá erro, porque o resultado de uma divisão pode ser uma fração. Até o resultado de uma divisão de números inteiros pode ser uma fração. Por exemplo, 3 dividido por 2. 3 é um número inteiro, 2 é outro número inteiro, mas o resultado dessa divisão é uma fração, que é 1,5, né? 1,5. Então, geralmente, um valor que eu vou armazenar o resultado de uma divisão, eu vou ter que declarar como número real. Então, diferente aqui um pouco do fluxograma, é que você tem o início, você tem o fim, mas antes do início, você vai ter a declaração das variáveis. As variáveis vão ser declaradas antes de serem usadas. E você vai definir lá o nome do algoritmo que você vai utilizar. Aí, por fim, aí você começa a receber os valores, aqueles paralelogramas que recebiam os dados, é esse leia. Aquele paralelograma é o leia. Professor, mas o escreva não estava lá, gente. O escreva, se aparece uma tela preta, toda preta para o usuário vai saber o que ele tem que fazer no programa? Não, não tem como. Então, a gente tem uma junção aí do comando escreva e o leia. Cada um com a sua função. O escreva, ele exibe uma informação na tela do usuário. E o leia, ele captura o que o usuário escreve no teclado. Então, quando eu boto assim, escreva entre com o primeiro valor. Então, vai aparecer na tela do usuário um texto escrito entre com o primeiro valor. E o leia, ele vai ficar ali com o cursor parado, esperando o usuário digitar esse valor, e quando o usuário pressionar a tecla Enter, o leia captura o que o usuário escreveu e armazena dentro da variável que está entre parênteses, tá? Ou uma outra característica, quando eu vou escrever um texto na tela, esse texto precisa estar dentro de aspas, senão vai dar erro. Porque dentro do algoritmo, do pseudocódigo, eu só coloco fora de aspas comandos e variáveis. Então, escreva um comando. Então, para ele ser identificado como comando, ele fica fora de aspas. Leia é um comando. Então, para assim ser identificado, ele tem que ficar fora de aspas. N1
é uma variável que foi declarada lá em cima. Então, ele também fica fora de aspas, mas como ela foi declarada anteriormente, o código identifica que ela é uma variável, se tornou um comando ali do pseudocódigo. Agora, quando eu coloco textos, frases, esses textos precisam estar dentro de aspas. Tá ok? O sinal dentro do pseudocódigo, o sinal de igual como forma de atribuição de valores, eu quero atribuir um valor no outro, é essa seta, tá, que está aqui no S, que ela é o sinal de menor, e o hífen. Essa seta é o sinal de atribuição de valores. E aí, no final, ele exibe o resultado. Tá? Nesse resultado, você vê que tem aqui uma palavra soma com igual dentro de aspas, vírgula S. O S é a variável que recebeu o resultado da soma, que foi declarado lá em cima. Tá? Quando eu vou utilizar dentro de um mesmo comando um texto e uma variável, eu separo esse texto e essa variável por vírgula. Coloco ali uma vírgula para poder separar o texto e a variável. Alguma pergunta por enquanto? Não? Vocês já. É agora. Agora começa a ficar bom. Tá? É o Visual G. Deixa eu transportar vocês para lá. Tá? E galera, essa apostila aí que eu estou mostrando para vocês, ela já está lá no mural, já tá da sala de aula de lógica de programação. Então, eu posso chamar isso aqui está fazendo soma, ó, algoritmo soma. Só que aqui está sem aspas, né? Aqui o nome do algoritmo tem que ficar dentro da aspas. Eu posso colocar ele aqui como soma. Deixa eu tirar a caixa alta. Soma. Aí, o que é isso aqui, professor verde, que começa com duas barras? Isso aqui é um comentário. Né? Eu posso comentar o meu programa, como se eu quiser explicar para quem for ler ele, o que aquela linha de código faz, eu vou lá e utilizo o comentário. Tá? Toda linha que tiver comentada, não só no Visual G, mas em qualquer outro compilador, em qualquer outra linguagem de programação, ele vai pular essa linha e não vai executá-la, não vai tentar interpretá-la. Você pode comentar colocando barra barra em cada linha, isso é um comentário de linha, ou você pode colocar barra asterístico na primeira linha, aqui não funciona, né? Aqui não funciona. Nas outras linguagens de programação, você coloca barra asterístico na primeira linha, aí tu vai para a última linha e coloca asterístico barra. Aí você comenta tudo. Mas aqui no Visual G não funciona. Mas eu também não preciso desses comentários aqui não no momento. Então esses comentários eu vou apagar. Só os comentários. Cuidado para não apagar a palavra var, tá? A palavra var, ela fica. Aqui dentro do var, nós colocamos as variáveis. Vou apagar aqui os comentários, para os comentários não atrapalhar. Aqui no var, a gente coloca as variáveis que vamos trabalhar no sistema. Então, eu vou montar esse modelo aqui, ó, e já está pronto. E aí, no final, eu passo o exercício para vocês. Então, eu vou declarar aqui N1, N2 e S. Vai ficar tudo assim minúsculo mesmo. E aqui eu informo o tipo de dado. Ele é do tipo
inteiro, tá? Ele é do tipo inteiro. E aí a gente tem o início, tá? E aqui no início é onde a gente começa, então, a codificar. Então, primeiro eu preciso exibir uma mensagem para o usuário. Então, vou utilizar o comando escreva. Galera, ele não é sensitivo, tá? Então, se você botar escreva com letra minúscula ou escreva com letra maiúscula, ele não vai fazer diferença, tá? Nem aqui ele não faz. Não me lembro o JavaScript, eu tenho que dar uma olhada no JavaScript que eu não me lembro. Mas nas linguagens de back-end, como Java, aí ele faz diferenciação. Aí se você botar uma palavra minúscula e logo depois você tentar botar ela com minúscula, vai daí. Então, eu estou comentando isso porque eu sei que tem alguns colegas aqui que ou fazem back-end, ou estão fazendo faculdade, ou estão fazendo é, é, o curso técnico. Então é bom você ter essa noção de que em algumas linguagens, se você botar uma palavra maiúscula e outra minúscula, ele vai diferenciar, não vai identificar e vai dar erro. E aí nós temos duas formas de botar o comando escreva. Tá? A gente pode botar escreva ou escreva L. Escreval. Qual é a diferença do escreva? O escreva L. O escreva, ele vai escrever o texto e vai ficar guardando na mesma linha. O usuário colocar mais alguma outra informação. O escreva L, ele escreve e vai para a linha seguinte. Só para vocês terem uma noção, eu vou fazer aqui diferente. Em vez de botar escreva, eu vou botar escreva L, vou colocar ali a aspas, que o texto tem que ficar dentro de aspas, e vou botar o seguinte palavra, o seguinte texto. Vou botar aqui, ó. Programa de soma. Programa de soma e vou para a linha seguinte. Então, ele vai escrever programa... Opa, faltou um A ali. Ele vai escrever programa de soma e vai para a linha de baixo. Vai pular a linha. Aí, no de baixo, eu vou botar o escreva sem L. E aí, vocês vão começando a identificar isso, né? E aí, eu vou botar o texto que está lá. Entre com o primeiro valor. Entre com o primeiro valor. Vou dar um espaço. Por que eu vou dar um espaço aqui? Porque senão, como é que ele vai ficar na mesma linha, na hora que o usuário for digitar, o número vai ficar coladinho nos dois pontos. Aí, para dar um espaço aqui entre os dois pontos e o que o usuário vai digitar, a gente dá esse espaço aqui, tá? Aí embaixo, vamos ler. Leia. Eu vou armazenar o primeiro valor em N1. Ele colocou N maiúsculo, né? Ó, aqui, ó, aqui ele declarou minúsculo e usou maiúsculo. Ele não fez diferença, né? Aqui não faz, mas alguns programas faz. Eu vou seguir aqui a linha de raciocínio do minúsculo. E aí eu vou pedir para ele entrar com o segundo número. Olha que aqui como a informação tem que entrar uma de cada vez. Não dá para tu receber dois números ao mesmo tempo. Não tem como. Aqui eu não preciso botar L não, tá? Porque quando o leia, ele captura o valor quando o usuário digita Enter. E, obviamente, também quando o usuário digita Enter, o Enter é um comando para quebra de linha. Então, quando você pressiona Enter, você insere o valor dentro do leia e você automaticamente você quebra a linha, você pula a linha. Então, o leia não precisa do L para ir para a linha de baixo, não. Então, vamos lá. Entre com o segundo valor. Leia N2. Agora, a gente vai fazer o cálculo e armazenar no S, que é a soma. Então, S recebe sinal de menor e o hífen, para gerar uma seta, N1 mais N2. Se quiser botar coladinho, pode botar coladinho. Eu gosto de dar esse espaço. E no final, a gente escreve a soma.
Escreva. Vou botar aqui, ó. A soma dos valores botei até um texto maior que o dele. Dei um espaço para o número não ficar coladinho, aí vírgula e a variável que está armazenado o valor da soma. E aí você fecha o parênteses. Tá? E para rodar, galera, tem uma tecla de atalho, não lembro se é F5, mas se você vir aqui no menu, você tem o menu One, né, que é executar. Se você for lá no menu One, eu acho que esse ícone aqui, ó, é esse aqui, ó, botão executar, F9. Então, tu tem ele aqui, do lado do salvar, você tem ele em One, tá vendo? Ó, rodar o algoritmo, ou você pode utilizar direto o F9. Eu vou vir por aqui, aí ele tá lá, ó. Entre com o primeiro valor, 10. Entre com o segundo valor, 20. Tá vendo que ele pulou a linha direitinho, deu os espaços? A soma dos dois números é 30. E no final ele bota fim do programa. Tem lá o fim algoritmo. E aí você dá um enter final e ele sai de lá. Não, tem que fechar mesmo. Beleza. Fecha. Fechou. E aqui ele vai imprimir tudo o que foi executado dentro do prompt, e aqui ele vai mostrando as variáveis, o tipo da variável e o valor que cada variável recebeu. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta, né? Maravilha. Então, eu vou passar para vocês. Já são 9h58, já fiz a chamada. Eu vou passar para vocês 2 exercícios. Ah, não, um só. Um só, não dá para passar. Não, dá para passar 2. Só não dá para fazer o C, porque eu não expliquei como funciona o C. Tá? Então, os exercícios são. Vou botar aqui, ó. Exercício 1. Receitas e calcular a média. Tá? Exercício 1. Eu vou voltar lá, Cláudio. Exercício 1, receber as notas e calcular a média. Tá? E o exercício 2 é receber peso e altura e calcular o IMC. Então, está tudo dentro do que nós já fizemos. A única diferença é que quando você for calcular a média, você só vai imprimir a média. E quando você calcular o IMC, você só vai imprimir o IMC. Então, não vai entrar aquela parte de se, né, o IMC menor que 18,5. Então, essa parte não vai entrar. É só receber os valores e calcular. Tá? Só isso. Eu vou colocar isso lá no mural também, para vocês não terem dúvida do que é para fazer. Vocês vão fazer no Visual G e vão imprimir, tá? Cláudia, você vai pesquisar lá no Google isso aqui, ó.